pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui gravar esse vídeo da aula passada, fazendo uma recapitulação, porque algumas pessoas tiveram problemas técnicos referente à aula passada. Nosso tema é Geografia Bíblica do Instituto ITA, aqui deste semestre, segundo ano. Então vamos lá. O que seria definição de Geografia Bíblica? Geografia Bíblica nada mais é que a matéria que tem por objetivo o conhecimento das diferentes áreas da superfície citadas na Bíblia, como por exemplo, o mundo antigo, o fértil crescente, a dispersação das raças após o dilúvio, a jornada de Abraão, a saída do povo de Israel do Egito, a Palestina ou Canaã e as viagens do apóstolo Paulo. Lembrando que esta última nós não vamos abordar nesse módulo. Geografia Bíblica, o mundo antigo. Em termos gerais, pode-se delinear a área do mundo antigo da seguinte maneira. Vamos lá. Ao norte, a Europa. Ao oeste, a Ásia. E ao sul, que seria o norte da África. Lembrando que esta região aqui, a parte principal, nesse meio aqui que eu estou sinalizando com o sinalizador aqui no mapa, é o Mar Mediterrâneo, ou chamado nos tempos bíblicos de Grande Mar. Muito bem. Seguindo à frente, nós temos esta área que seria aqui, neste mapa, a Península Ibérica, que seria Espanha e Portugal. Aqui, hoje, é onde fica a França, caracterizando essa bota que todos já conhecemos, que é a Itália. Essa península aqui, ó, balcânica, que é a Grécia. Aqui é a Turquia, Mar Negro, Mar Cáspio, Ásia. Lembrando que essa parte aqui, chamado de Ásia, nós temos o Oriente Médio ou Palestina. Em especial aqui um destaque, aqui fica Israel. Mar Arábico, Mar Vermelho, esse pontinho aqui, Mar Vermelho. O norte da África compõe e contém os países de Egito, Líbia, Argélia, Mauritânia e Marrocos. Este, por sua vez, no Estreito de Gibraltar, que é dividido aqui pelo mar ao encontro com o Oceano Atlântico. Aqui então nós temos o Estreito de Gibraltar, que é um estreito aqui que divide os dois continentes. Como mencionado, e aqui nós podemos ver neste slide, ao norte começa lá na Espanha, como eu mostrei, Península Ibérica, vai pelo norte da Itália, fazendo assim, compondo assim o Mar Negro, e vai até o Mar Cáspio. Vou recapitular aqui. Espanha, norte da Itália, Mar Negro e Mar Cáspio. Ok? Ao leste, uma linha reta que parte do Mar Cáspio, passando pelo Golfo Pérsico, que vai até o Mar Arábico. Ou seja, sai aqui do Mar Cáspio, desce. Aqui não está à vista, mas no outro mapa vocês verão que tem aqui o Golfo Pérsico, que é onde fica hoje o Iraque. Então sai uma linha aqui desse mar aqui, que ele vem um pouquinho mais para cá. Esse mar aqui desce, uma linha reta que vem até o Golfo Pérsico e vem até aqui o Mar Arábico, que por sua vez já leva o nome Arábia Saudita. E aí vem uma linha reta aqui no sul, que aí fecha esse meio aqui. Exemplificando especificamente, seria isso daqui. Esse é o mapa mundi. Esse ponto amarelo é o centro desse mar, que seria o Grande Mar ou Mar Mediterrâneo, onde que fica a África, a Europa e a Ásia. Lembrando, e só um destaque, que aqui fica a América, do outro lado do Atlântico. Pode ver aqui é o mar, aqui é o Oceano Atlântico, desculpem, Oceano Atlântico, tá bom? Tem um mapa mais interessante que mostra certinho aqui, que aí é o próximo tópico, que seria os férteis crescentes. Mas voltando, aqui dá para entender direitinho o que seria do Mar Cáspio. Novamente, vamos lá. Vem da Espanha, tá? Que não está aparecendo aqui no mapa,
passa por norte da Itália, que também não está aparecendo aqui no mapa. Vem aqui o Mar Negro, Mar Cáspio, descendo uma linha reta que vem aqui, que é o Golfo Pérsico, o famoso referente em 2000 pelo ataque e a guerra do Golfo, desenvolveu e desenrolou aqui nesse pontinho aqui é o Kuwait. Aí desce e vem até o meio da Arábia aqui Saudita, da Arábia Saudita vem para o Mar Arábico, fechando e indo lá para a Argélia, Marrocos, que fecha por sua vez com a Espanha. O que é importante você ter em mente, vendo esse mapa? A localização. Então eu tenho uma dica para fazer para você, para dar para você. Sempre quando você olhar um mapa, você vai ver a África. A África, se você ver na sua colocação, você vai ver a África aqui nesse continente verde. Veja que a América, aqui é o Brasil. Então, se você ver, ela sempre está ao lado, assim, diga-se que tem um oceano no meio. Mas olhando para a África, ao norte da África, você tem o Mar Mediterrâneo, ou o Grande Mar. Identificando o Grande Mar, olha só aqui onde está o mouse, tá vendo? Onde está o marcador, vem aqui, é essa parte aqui. Esse é o norte da África. Então, mencionado biblicamente, nós temos aqui algumas ilhas interessantes, a ilha de Malta, a ilha de Creta, a ilha de Chipre, que fica todo aqui nesse grande mar, e diga-se de passagem também, Tarsis, né, que fica na Espanha. Tarsis fica aqui, ó, mais ou menos isso, e lá no livro de Jonas aparece, né, e Jonas pegou um navio para fugir da presença do Senhor e foi para Tarsis. Aonde ele estava? Só para você entender. Eu acho que vai ser na última aula que eu vou abordar isso. Ele estava aqui em Jope, aqui nessa região, ele ia pegar um navio e ia viajar até Tarsis, mais ou menos uns 3.000 quilômetros de viagem. Muito bem. Então, seguindo aqui, é bom você ter em mente o seguinte: identificar o grande mar, que é o mar Mediterrâneo, e aqui você vai identificar os países que estão em volta, que são muitos países aqui. Em destaque, como eu já falei no parágrafo anterior, aqui existe a bota da Itália, né, como é bem característico. Tá? Então, você identificando aqui, você já vai ter aqui a Europa. Então, essa região aqui, essa região que compunha o mundo antigo. Ok? Nesse mundo antigo, como eu destaquei aqui, nesse ponto amarelo, nós temos aí no mundo antigo o chamado famoso fértil crescente, que são 3. São 4 rios que compõem 3 férteis crescentes. Nós vamos ver no slide seguinte. Os férteis crescentes é uma meia-lua que abrange do Egito, Palestina, Mesopotâmia, até chegar ao Golfo Pérsico. Está na região conhecida pela geografia bíblica como fértil crescente, o berço das civilizações. Aí nós vamos ver a questão do Egito. Eu vou passar para o slide já antecipado. Aqui nós temos, que eu já mostrei esse slide, agora eu quero chamar a atenção de vocês quanto aos rios. Olha só, eu falei que são 4 rios e 3 férteis crescentes. Então preste bem atenção. E isto cai em avaliação, cai em prova. Isso aqui é muito importante. Guarde esse slide, estude esse slide, que aqui, além de cair o nome dos rios, cai também as regiões. Então vamos lá. Na região da Ásia, quais são os rios compostos pelo fértil crescente? Então são 3 férteis crescentes com 4 rios e 3 regiões. Quais são? Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Jordão e Rio Nilo. Ok? Vamos lá novamente. Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Jordão e Rio Nilo. Aqui no Rio Tigre e Eufrates, é interessante que já é mencionado lá em Gênesis, que entre o Rio Tigre e Eufrates o Senhor colocou o Jardim do Éden. Então, em alguma região aqui foi colocado o Jardim do Éden. Hoje, diga-se de passagem, aqui é a região do Iraque. Muito bem. Abraão saiu da terra do Ur dos Caldeus, também essa região também.
Então, no rio Tigre e Eufrates estão localizados na Mesopotâmia ou então na Ásia. Ok? Mesopotâmia, na região, no continente asiático. Ok. Vamos lá. O Rio Jordão aqui, como nós podemos ver no mundo antigo, ele está localizado na Palestina ou na terra de Canaã. Aqui está em destaque dois mares que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Jordão, que seria o mar ou o Grande Mar, que é dentro o lago, né, que seria o Mar da Galileia, e o Mar Morto. No Rio Jordão, que é um outro fértil crescente que está na Palestina ou em Canaã, então compõe-se o Rio Jordão, que é o fértil crescente, que contém dois lagos. Quais são os lagos bíblicos? Mar Morto e Mar da Galileia, ok? E o outro, por sinal e final e não menos importante, é o Rio Nilo, que está aqui no Egito, que compõe aqui esta terra aqui, esse pedaço de terra aqui bem no norte da África. Lembrando que o Nilo, ele era chamado como o milagre do Nilo. Qual era o milagre do Nilo? Chovia em uma determinada época do ano e o rio enchia, que ele criava um lastro, as suas margens enchiam e quando ele ia reduzindo, ia voltando ao seu nível normal, os egípcios, eles cultivavam, os agricultores cultivavam naquela terra, naquela região, que ficava muito fértil, então eles plantavam arroz, cereais e todas as especiarias de hortifrutis que eles conseguiam até exportar para outros países. E diga-se de passagem o exemplo, quando houve fome na terra, o Egito, através do sonho do faraó que José interpretou, teve as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Foi resultado deste milagre do Nilo. O rio Nilo, ele encheu, eles cultivaram, por 7 anos eles estocaram, e eles viraram, naquela época, o celeiro de alimento do mundo, daquela época presente, que era essa região aqui da Palestina, do mundo antigo. Chamando a atenção desse mundo antigo e fértil crescente, lembrando que são 4 rios sempre. Olha só, foi falado em meia-lua lá no slide anterior. Se você pode recapitular o slide, você vai ver que existe uma meia-lua. Olha só, a gente fala em meia-lua por quê? Ele pega aqui, do norte da África, que está o Egito, o rio Nilo, tá vendo? Essa parte verde aqui é onde que é fértil para plantio. Lembrando que essa é uma região desértica. Pega faz qualquer pesquisa no Google, terra do Egito, terra da Mesopotâmia, Iraque, Irã, pega Síria. Essa região aqui é muito desértica, é muita areia, norte da Arábia Saudita, e esses rios aqui mantêm a terra fértil para eles sobreviverem, para eles viverem da agricultura, da pecuária, que os animais, os gados, eles se alimentam aí dos pastos dessas regiões aqui. Então eles cultivam muito, exploram essa terra. Por isso que essa terra é bem disputada nessa região, por causa da água fluente que tem desses rios. Então, voltando. Falou-se em meia-lua. Essa meia-lua, olha só que interessante. Acompanhe o mouse comigo. Eu fiz um arco aqui em C, ao contrário, certo? Então, um C e aqui fechando. Então, parece uma meia-lua, certo? Talvez quem diga, não tem nada a ver. Tudo bem, só para você ter uma ideia. Essa meia-lua aqui, essa região aqui, nós chamamos de fértil crescente do gráfico 2. Isso cai em avaliação. Então, preste muita atenção. E as regiões que esses férteis crescentes compõem hoje, isso hoje está com o nome atual. Irã, Iraque, Arábia Saudita, África, em seu aspecto aqui, país Egito, especificamente Egito, Grécia e Turquia. Lembrando que aqui, entre esses países, tem a Síria, tem o Líbano, tem a Palestina, tem a Cisjordânia,
Tem vários outros países aqui neste meio que não estão nesse mapa. Mas naquela época não existiu com esses nomes. Mas lembrando que essa região aqui existem muitas nações, muitos países, e ali é um conflito muito intenso e imenso por causa das terras que Israel está aqui, ó, presente nesse pedacinho de terra. Então, sabendo que a água é vital para o desenvolvimento de qualquer civilização, então esse pedaço de terra, ou essa região, chamado de Fértil Crescente, compõe 4 rios importantes. Quais são? Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Jordão e Rio Nilo. Em quais regiões estão esses rios? Mesopotâmia, Palestina e Egito ou África. Ok? Então guarde bem isso para você não se esquecer, porque esse mundo aí foi onde começou toda a civilização da raça humana, o desenvolvimento. Após esse desenvolvimento, essas questões, veio o dilúvio. E no dilúvio houve um homem chamado Noé, que por sua vez construiu uma arca, todos nós sabemos a história, e aí eles encalharam, não aportaram, encalharam na região da Turquia, que o Monte Ararat fica mais ou menos nessa região. E daqui houve uma ordem para Noé com os seus filhos de construir houve uma ordem assim após, ide e encher e multiplicai a terra. Então eles saíram daqui e se dispersaram pela terra. E quais são as terras? Sem povoou o sudeste da Ásia, Cã povoou o norte ou a África, terra de Canaã, o sul de Canaã e a Península Arábica, e Jafé povoou a Europa e a Ásia. Então ficou mais ou menos assim a distribuição. O verde, onde foi os filhos de Cã, o vermelho, Jafé, e o lilás, aqui para mim ele está lilás, né? Mas talvez para você esteja azul ou cinza, os semitas. Então, com a mistura e a dispersação das raças, eles saíram aqui deste meio e distribuíram pelas terras, assim, para cultivar e crescer com suas famílias. Nessa distribuição ou dispersão das raças, se convergem em Noé, nos seus 3 filhos. Sem, aí saiu a raça, semita. Talvez você ouça essa palavra, antissemita, muito. Hitler era antissemita, por quê? Era anti, ou era contra a raça judaica, ou os hebreus, tá? Semitas puros hoje, que tem em característica hoje, atualmente, são os hebreus ou os judeus, e os sírios são semitas puros. Os europeus são descendentes desses partes, né? Que denominou-se ou configurou-se como raça branca. Muito bem. Jafé, ou jafetitas, desenvolveu mais para o lado oriental, que são da raça amarela e barra raça vermelha, que são referente à influência da terra, alimentação, lugares mais inóspitos, que nem lá no Alasca. Eu vou mostrar no slide sobre as características e as figuras, fotos desses habitantes. Então, com a influência da terra, do clima, alimentação, mexeu no tom de pele, mexeu no tom da sua cutis. Então, eles ficaram raça amarela e raça vermelha. Vou explicar isso no próximo slide. E os camitas, que são os africanos, que são os negros, e os aborígenes, e também um pouco de mistura dos hindus. Você vai ver nos traços deles. A ordem foi para que eles crescessem e multiplicassem na terra. Sabendo desta ordem, seguiram um para cada região, e o resultado hoje é que somos mais de 7 bilhões de habitantes na face da Terra. Muito bem. Opa, mexi aqui, não era para mexer. Vamos lá. Diante disso, olha só que interessante. Eu falei da raça vermelha e raça amarela. Então vamos lá. Quem são da raça amarela hoje? Nós sabemos que são os asiáticos. Por exemplo, os chineses, os japoneses, são bem característicos, né? Coreanos, né? São bem característicos. Olha os traços aqui. Aqui é chinês. Japonês não precisa nem pegar, né? Aqui chinês. Olha só os traços dos olhos. Aqui é um peruano. Aqui é um índio nosso.
Aqui é um índio americano, um Cherokee, um Apache, e aqui é um esquimó, uma família de esquimós. Olha os traços dos olhos. E aqui, por incrível que pareça, é um havaiano, que mora bem lá no meio, nasceu bem lá no meio do Pacífico. Então veja que interessante, os traços. O que difere aqui deles, além de um pouco dos traços, é a cor da pele. Então tudo isso indica que o Cherokee era chamado de cara pálida. O Cherokee chamava os brancos, os ingleses, quando chegaram no Novo Mundo, de cara pálida, de brancos, né? Cara pálida, porque eles eram vermelhos, os Cherokees, ou os peles vermelhas, né? O esquimó também, você pode ver, ele tem a pele vermelha, mas é o mesmo traço do chinês, do japonês. Olha que interessante, né? E olha aqui o próximo slide, quando eu falei dos africanos. Os africanos, você tem um tom característico da pele, você sabe disso, né? Raça negra. Mas olha os aborígenes, olha os traços. Quem são os aborígenes? Que moram lá na Oceania, lá no meio, entre o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. É uma ilha. Olha só. Pele bem escura, tonalidade bem escura, cabelo loirinho. Olha só, influência da terra, do clima. Olha só os traços. Olha o nariz, a boca. Olha essa menina aqui, que linda. Olha só a expressão dela. E por que esse aqui? Esse aqui é uma hindu, que nasceu na Índia. Olha os traços, tom de pele, olha o nariz, olha o formato do olho. Então isso influenciou toda a forma de raça humana na Terra. Então, diga-se de passagem, nós podemos caracterizar 4 tipos de peles ou raças no nosso planeta, que seria a branca, a negra, a amarela e a vermelha. Ok? Branca, nós já sabemos. A negra, também sabemos. A amarela, também sabemos. Os vermelhos agora são os esquimós, os que moram, talvez, nas regiões mais inóspitas, né? Na Groenlândia, enfim, nos lugares mais inóspitos que nós temos no nosso planeta. Muito bem. Caminhando um pouquinho para frente, só recapitulando e para finalizar, e aqui eu vou mostrar para vocês, eles saíram aqui desse ponto, aqui como eu já falei, o verde é o continente africano, então Can veio para cá, mas teve a influência de mistura, talvez com a raça amarela, com seus parentes, né, porque eram todos os 3 irmãos, né, começaram a casar entre eles, né, começaram a se misturar, e aí começou a ter influência, por causa do clima, da alimentação, da terra, começaram a se misturarem e começou essa diversidade que nós temos hoje no nosso planeta. Muito bem. Então foi essa aula ministrada na semana passada. Quero só fazer uma recapitulação aqui, diante desse slide, que nós temos aqui a amostra, em que nós temos os férteis crescentes, que é muito importante para nós sabermos quais são os férteis crescentes, o mundo antigo e as suas regiões, guardar bem isso, dá uma recapitulada nos slides, vai perguntando no grupo qualquer dúvida, para nós podermos caminhar para o segundo módulo, que hoje, que espero nessa segunda aula, que vamos ministrar hoje, vai ser gravado, e aí nós vamos deixar colocado no YouTube, eu não sei se o ITA tem um site, para que nós possamos estar ministrando, e caso você tenha dificuldade, você vai lá e capta novamente a aula, tá bom? Muito obrigado pela atenção, desculpe aí o tempo, e nós vamos seguir.